Evangelho, domingo, solenidade da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns reis do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os reis e perguntou e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurar obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os reis sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a solenidade da Epifania do Senhor é uma data móvel que pode acontecer no domingo que segue a oitava de Natal, entre o dia 2 e o dia 8. Então, o seu dia, por excelência, seria o dia 6 de janeiro, mas ela pode acontecer entre o dia 2 e o dia 8, quando vem a celebração do domingo. Como o primeiro dia do ano aconteceu num sábado, então a Epifania veio logo, nesse 2022, veio logo no segundo dia do ano, e nós temos hoje a bendita solenidade da manifestação do Senhor entre os povos. A Igreja celebra a apresentação de Nosso Senhor como cumprimento da promessa de salvação a todos os povos. A posteridade prometida a Abraão se cumpre, e também na celebração de hoje recordamos todos os oráculos proféticos que são representados na visita dos reis do Oriente, dos sábios reis do Oriente. No livro de Números, Isaías e também no Salmo 72 se fala a respeito da vinda dos povos distantes para honrar o Deus Salvador, para honrar o Messias. Olha que fantástico, meus irmãos. A salvação foi anunciada a todos os povos. Cristo veio para anunciar a boa nova a todos os povos. O sacrifício redentor de Cristo não é por alguns, por todos. Os reis do Oriente, que hoje ouvimos, vêm de uma cultura diferente, de uma tradição religiosa diferente daquela da casa de Israel. Mas também a cultura deles, também a experiência de vida deles, social, também a formação, não apenas cultural, mas douta, ou seja, na sapiência adquirida por meio das ciências conhecidas e aplicadas, eles foram alcançados pelo anúncio da chegada do Messias. E não fizeram de conta de não saber. Não colocaram
a cultura como limite, não colocaram as disposições sociais como limite, não colocaram a diferença das ciências como limite. Pelo contrário, tendo tudo isso, se dispuseram a uma longa viagem para encontrar esse rei que acabara de nascer. O que significa dizer que a cultura e as tradições sociais, as ciências conhecidas por aqueles povos, foram também alcançadas, foram também meio através do qual o Senhor Deus Onipotente deu a conhecer a eles que eram fora da casa de Israel o anúncio da boa nova do Evangelho. Em algum momento, toda a formação cultural, por que não dizer religiosa, e também toda a formação científica que eles tinham, esbarrou, ou melhor, percorreu as raias da revelação divina. Foi também envolvida pela revelação divina. E tudo que eles tinham foi, no coração deles, obviamente por obra do Espírito Santo, matéria suficiente para uma decisão de mover-se na direção daquilo que estava sendo revelado, daquilo que estava sendo conhecido, que era o anúncio do nascimento desse rei da casa de Israel. E eles se lançaram e vieram prestar a ele homenagem. Saíram de onde estavam e se colocaram como peregrinos para homenagear esse rei. Olha aqui a imagem da nossa vida, nós que nesse tempo somos peregrinos rumo a Jerusalém Celeste, cujas portas nos foram abertas por Cristo. Caminhamos aos céus para honrar o nome do Senhor, mas caminhamos com a alegria da vinda e da salvação realizada por esse Senhor. Se as duras penas da peregrinação deles foram grandes, e nós já falamos sobre isso, caíram inclusive em mãos inescrupulosas, que são aquelas de Herodes, e foram aliciados, de certa forma, a tomar parte numa obra de perversão e maldade, e Deus os preservou disso, e eles, quando tiveram a consciência, ou seja, foram alcançados por essa revelação, imediatamente mudaram de estrada e dessa forma não tomaram parte, né? Então, eles foram honrar esse rei nascido. O fato de peregrinarem em direção a esse rei menino já fala que a grandeza, a estima e a prioridade está sobre aquele pequenino. Quem é maior é visitado por quem é menor. Ainda mais quando aquele que visita lhe traz os presentes de grande nobreza. Olha que grande honra da parte desses 3 homens empreender uma longa peregrinação para honrar o rei de Israel. Isso mostra aqui o elemento de fé que Mateus anuncia na narração do Evangelho. Então tem todo um elemento de dignidade que afirma a fé que eles têm no dado da revelação, o que conheceram por meio da cultura, por meio das artes científicas da época, enfim, mas o reconhecimento é explícito, é explícito. E eles foram lá para honrá-lo. Agora, eu e você, nós já conhecemos a história completa desse rei menino nos braços de sua mãe, recém-nascido. Nós já fomos alcançados pelos efeitos da salvação realizada pela entrega, pelo cumprimento da missão messiânica desse Rei Redentor e Senhor nosso. Se eles enfrentaram uma peregrinação difícil, meu irmão, minha irmã, muito mais difícil vai ser a nossa, porque tudo isso já foi anunciado ao mundo e aqueles que são os inimigos desse rei se levantarão com ainda maior intensidade contra aqueles que pretendem honrá-lo.
Porque se antes poderiam se apoiar na dúvida dos peregrinos ou na inconstância dos peregrinos, por uma falta da revelação completa, agora os peregrinos que seguem o caminho da vida para honrar este Rei que já realizou a salvação, deveriam ter muito mais convicção, força e ardor na sua fé para suportar os ultrajes e dificuldades da peregrinação. Então, muito mais violento deve ser o assalto das forças inimigas contra os peregrinos desse tempo. Estão percebendo? Isso está ficando claro? Agora olhemos para a gente. Nós vimos, como o padre acabou de falar, toda a história desse rei. Conhecemos o seu sacrifício na cruz. Conhecemos a salvação realizada por eles, recebemos o batismo, tomamos parte no sacrifício redentor do Senhor, nos tornamos discípulos desse Rei. Que grande alegria o cristão deve ter consigo na hora de atravessar essa vida, na hora de percorrer essa peregrinação que é em um vale de lágrimas. Como diz a oração da Salve Rainha. Meus irmãos e minhas irmãs, distingue o coração do cristão no mundo a alegria. Vocês estão percebendo porque o cristão é o homem que traz consigo uma alegria, mesmo diante de tudo aquilo que a vida possa colocar como inconstância, incerteza e violência. Porque nós não caminhamos sob uma esperança que está por ser concretizada. Nós caminhamos sob uma certeza. Cristo é o Rei e Senhor da história, que nasceu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação, que derramou sobre nós o Espírito Santo, nos ungiu pelo seu sangue precioso e nos libertou das garras do maligno. Ele quis e permanece caminhando conosco, pois prometeu estar junto dos seus discípulos, quando estes guardam a sua palavra. Não apenas, como falou São Bernardo, vocês se lembram? Os 3 momentos, a primeira vinda do Senhor e a última vinda do Senhor, a primeira na encarnação, a última, a vinda gloriosa, mas a vinda intermediária, que é aquela onde o Senhor permanece escondido e só pode ser visto pela iluminação interior do Espírito Santo, ou seja, pelo dom da fé, pois ele permanece escondido em cada um dos seus discípulos, pois ele mesmo prometeu que estaria unido a todo aquele que guardasse a sua palavra. Eu e o Pai viremos e nele faremos a nossa morada. Eu estarei convosco até o fim dos tempos, todos aqueles que forem batizados e perseverarem. Então, todas essas promessas são certeza de uma alegria, são certeza, não esperança. Já são consumadas. Nós caminhamos, o cristão caminha com uma alegria perene, pois ele tem a certeza desse amor, ele tem a certeza consigo desse Senhor que se faz presente. E nós recolhemos isso em muitos momentos da nossa vida. Quantos momentos difíceis vivemos, mas quantos outros momentos nós recolhemos a certeza na alegria, assim como na dificuldade, que o Senhor é por nós. E digo mais, falando na festa de hoje, né? Quantos foram os testemunhos de Cristo Jesus acontecendo nos povos das mais diversas procedências, povos distantes ou próximos da gente, onde nós vemos os acontecimentos de Cristo, confirmando que de fato a salvação foi entregue a todos. E você fala, padre, mas não é que eu conheço a história de muita gente, talvez o pessoal aqui da América, eu conheço alguma coisa que me contaram já da África ou da Ásia, falam muito dos cristãos na Coreia, o senhor mesmo já falou bastante dos cristãos no Vietnã e nos outros países da Ásia, que são muito perseguidos. Além desses, meus irmãos,
nos esquecemos que todos os santos da Igreja, cuja vida nós conhecemos, viveram em uma cultura e um povo distinto do nosso, em um tempo e um momento histórico da civilização humana, distante e diferente do nosso, ainda que com bases muito similares. E nós tivemos a alegria da fé ser trazida ao nosso continente. E aquilo que o Senhor fez em relação ao povo asteca, quando entregou o manto com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, extinguindo para sempre os sacrifícios humanos. Oh, meu irmão, na tradição asteca, oh, meu irmão e minha irmã, que grande tesouro! A festa, a solenidade de hoje, ela ecoa na história em tantos momentos e passagens belíssimos, muitos conhecidos por nós, outros não tão conhecidos, mas que na vida dos santos e santas podemos contemplar. Quantos foram os sacerdotes e bispos mártires que partiram para a região do norte da Europa para evangelizar os povos vindos da região que a gente chama ou conhece como anglo-saxônica, povos nórdicos, como geralmente se generaliza, e foram tantos os testemunhos ali, São Cirilo e São Metódio na evangelização dos povos eslavos e tantos outros. Nós vimos São Francisco Xavier partir para as regiões da Ásia, chegando ao Japão e às fronteiras da China. Olha só que grande prodígio, quantos milagres não aconteceram ao longo de todas essas passagens, ou como aquele narrado por São Roque Gonzalez com a celebração da Santa Missa, os espíritos infernais que atormentavam os povos da floresta desapareceram. Isso são sinais da graça, do prodígio do Senhor. Isso são sinais que confirmam a alegria, que confirmam a nossa certeza. O cristão tem uma esperança invencível porque ela está baseada sobre um acontecimento que não conhece o passado, que é perene e eterno. O sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que os 3 reis do Oriente não viram, mas honraram ainda menino nos braços de sua mãe. E nós, que conhecemos e ouvimos tudo o que já ouvimos, com que maior dignidade, com que maior dedicação não vamos nessa vida honrar nosso Senhor, presente em todos os tabernáculos da terra, se queremos então acompanhar aquilo que ensinou o anjo em Fátima, as crianças, honrá-lo cada vez que estamos unidos em seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fizemos, e de todas as partes do Brasil e fora do Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, de tantos lugares diferentes, nos reunimos para meditar a palavra de Deus. Da Austrália, nos reunimos para meditar a palavra de Deus, como estamos fazendo todos os dias com os nossos grupos. E cada vez que dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos ali, unidos. E o Senhor está no meio de nós. É um acontecimento que não conhece o passado, porque Cristo ressuscitado está verdadeiramente no meio de nós quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Imagina você que às vezes liga o seu celular enquanto está ouvindo a meditação, está fazendo as coisas, está preparando o café da manhã, ou então está terminando de fazer as últimas atividades da casa antes de sair para o trabalho, ou então está entrando no carro e agora criou o hábito de colocar no carro enquanto vai pegando aquele engarrafamento chatinho para chegar no trabalho, mas fez esse engarrafamento se tornar uma ocasião de graça. Olha, aquilo que poderia, que até um certo momento era tão desagradável e incômodo, agora se encheu de uma experiência boa. Não é que se espera que o engarrafamento seja longo, por caridade, mas já dá para fazer pelo menos uma boa parte da meditação durante o engarrafamento. Às vezes para no estacionamento, ainda tem mais 5 minutinhos, termina de ouvir completa, ou na pausa completa. Olha que maravilha! E nós fazemos isso unidos, e o Senhor está no meio de nós, porque são centenas de pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo, que se reúnem naquele momento
e, fazendo o sinal da cruz, se abrem para ouvir a meditação da palavra de Deus, para ouvir a proclamação dessa palavra e depois recolhem-se na presença do Senhor para recebê-la consigo. Lembro que há poucos dias atrás ouvimos em um dos textos dos nossos padres da igreja de ter o Senhor consigo. Que maravilha! Né? No presente dos três reis, nós vemos os padres da igreja, ou seja, estamos falando do período patrístico, observar naqueles três presentes entregues, o ouro, o incenso e a mirra, o símbolo de três grandes tesouros que Cristo trouxe e recebeu. Então, o primeiro, o ouro, se via a divindade de Cristo, a divindade do Senhor, pela preciosidade do ouro. No incenso se via o sinal, no ouro simbolizava a realeza do Senhor. No incenso, a divindade, porque, como nós sabemos na tradição antiga, o incenso ele era oferecido como ato de oração e era a oferta colocada diante do Senhor. E por último, a mirra, que tinha o símbolo, simbolizava a paixão de Nosso Senhor. Hoje vamos ver como São Bruno apresenta, já nós estamos no ano 1100, a interpretação desses três símbolos, que é muito bonita e delicada. Olha o que escreve São Bruno falando sobre o Evangelho de hoje. Guiados pela estrela, os reis do Oriente vieram até Belém, entraram no lugar onde a bem-aventurada Virgem Maria se encontrava com o menino e abriram seus tesouros. Ofereceram então três coisas ao Senhor. Ofereceram o ouro, o incenso e a mirra, pelas quais confessaram nesse gesto que ele era verdadeiramente rei, também verdadeiramente Deus e ainda verdadeiramente homem. Olha que interessante. Nos três presentes, as três realidades. O rei prometido e verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o símbolo da fé. São também estes os dons que a Santa Igreja, não cessa de oferecer a Deus, seu Salvador. Oferece o incenso, crendo e confessando que Ele é o verdadeiro Senhor. Olha que lindo. Cada vez que nós confessamos e proclamamos, como escreve São Paulo, que Cristo é nosso Senhor e Rei, nós estamos lançando ao céu uma oferta de incenso. Ou seja, estamos erguendo aos céus aquilo que é digno de se erguer a Deus. Estamos oferecendo por Ele um ato de amor e de adoração. Vamos continuar aqui. Oferece a mirra, agora o segundo, oferece a mirra, afirmando que Ele tomou a substância da nossa carne, ou seja, tomou a nossa humanidade, na qual quis sofrer e morrer pela nossa salvação. Olha que bonito. O elemento da paixão. Né? E agora, o último ouro que vai falar da realeza. Oferece o ouro quando não hesita em proclamar que ele reina eternamente com o Pai e o Espírito Santo. Esta oferenda pode ainda adquirir, agora ele vai mostrar uma outra interpretação, um outro sentido místico. Para o rei Salomão, o ouro significava a sabedoria celeste, o tesouro mais desejável a encontrar-se na boca do sábio. De acordo com o salmista, o incenso simboliza a oração pura. Senhor, que a minha oração se eleve na tua presença como a nuvem de incenso. Salmo 140. Pois, quando a nossa oração é pura, exala em direção a Deus um perfume mais puro que o fumo do incenso. E assim como este fumo se eleva para o céu, assim a nossa oração
se dirige ao Senhor. A mirra simboliza a mortificação da nossa carne. Assim, pois, oferecemos ouro ao Senhor quando resplandecemos na sua presença pela luz da sabedoria celeste que Ele nos concede e aguardamos. Oferecemos-lhes incenso quando elevamos para Ele uma oração pura em um coração que se reserva em tudo para glorificá-lo e amá-lo. E oferecemos a Ele mirra quando, por meio da abstinência, da mortificação, da penitência na carne, abandonando os vícios e tudo aquilo que nos dispersa nesse tempo, levamos a nossa cruz atrás de Jesus. Olha que lindo, meus irmãos, esse sermão de São Bruno falando a respeito dos símbolos presentes na oferta dos 3 reis do Oriente. Nós conhecemos, como o padre falou, e agora São Bruno começa com eles, né, a interpretação dos padres da igreja, e depois ele faz essa interpretação mística do significado espiritual dos símbolos, colocando como ponto de referência a obra de Deus na nossa vida. Os primeiros 3 símbolos da patrística são todos eles polarizados sobre o Senhor, é a dignidade gloriosa do Senhor. Agora, nós que somos discípulos, como nos vemos à luz desses símbolos? Através desses 3 acontecimentos que o Senhor edifica na nossa vida. A sabedoria que nos concede, a pureza da alma que Ele realiza por conta da sua misericórdia e do perdão que derrama sobre nós, e por fim, o discípulo que alegremente escolhe morrer para esse mundo para viver Cristo. Ou seja, que toma a sua cruz e segue o seu Senhor. E segue com alegria, por quê? Porque ele segue não uma esperança vazia, mas algo realizado e que não conhece passado. A salvação que Cristo operou por ele e que renova a cada dia sobre a vida do seu discípulo amado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Bruno, rogai por nós.